agora, Ana Amélia, dar um pulo no lugar onde se come uma carne. Uma carne muito boa. Maravilhosa. Argentina ou Rio Grande do Sul? Argentina, minha Mato Grosso. Mato Grosso. Vamos para Buenos Aires com a minha querida Márcia Carmo, nossa correspondente. Nossa, saudade da Márcia. Márcia, bem-vinda. E a carne aí, como é que tá? Tem comido muita carne boa aí? Gente, aqui desculpe, né, o sul do Brasil e aqui também, né, a região da carne, bom, outras agora também no Brasil, mas sim, temos comido muita carne, o preço, enfim, é curioso, porque os brasileiros que vêm aqui como turistas dizem, nossa, que bife tão barato, e as pessoas que moram aqui dizem o preço não para de subir, então é um contraste que a gente vê aqui nas duas pontas, né, Brasil e Argentina. Oi, gente, oi, Ana Amélia, oi, Valteno, muito bom rever vocês. Olha só, a carne é só o petisco para introduzir o prato principal, que é a eleição na Argentina, dia 22 agora de outubro, primeiro turno. Houve um debate nesse final de semana. Eu tenho a impressão que você deve ter ficado na frente da TV, se não foi ao estúdio, para acompanhar de perto. E qual é a sua análise? Quem foi que venceu esse debate, se é que se teve vencedor? Olha, esse debate foi super importante, gente. Foi o primeiro debate entre os 5 candidatos à Casa Rosada. Lembrando que o primeiro turno será no dia 22 de outubro. E aí estamos vendo o ministro da Economia, Sérgio Massa, que trabalha no governo de Alberto Fernandes. Aí estamos vendo Javier Milei, que é da Liberdade Avança, e tem sido apontado como o favorito para vencer as eleições, ou seja, ele passou a ser apontado como favorito desde as prévias realizadas no dia 13 de agosto. Milei disse ontem, numa longa entrevista numa televisão aqui da Argentina, que ele venceu o debate, mostrou várias pesquisas de opinião. Mas é polêmico, porque a campanha da Patrícia Bullrich, que é a representante do macrismo, também apresentou pesquisas dizendo que ela ganhou. Pessoas do governo também mostraram pesquisas dizendo que quem ganhou foi o ministro da Economia, Sérgio Massa, e uma candidata da esquerda, que ninguém estava dando muita importância, acabou tendo muita presença, ninguém esperava, mas ela teve uma atuação que foi considerada positiva, até por seus opositores, mas ela não tem, se chama Miriam Bergmann, não tem chances de vencer. O debate aqui hoje na Argentina é se haverá ou não um segundo turno. Saiu hoje uma nova pesquisa que foi realizada antes deste debate de domingo, apontando que Milei teria chances de vencer no primeiro turno. Aqui, para ganhar no primeiro turno, o candidato, o líder da votação, tem que ter pelo menos 40% e uma diferença de pelo menos 10% para o segundo colocado. Mas essa é uma dúvida enorme ainda. A tendência é que hoje já existe uma incerteza sobre primeiro turno ou segundo turno. Milei tem ratificado muito um discurso bastante, como dizer assim, crítico em relação ao governo, em relação a Patrícia Bullrich, que é representante do macrismo. Se houver segundo turno, hoje a expectativa seria de um segundo turno entre Milei e Sérgio Massa. É curioso, porque apesar de uma inflação de 124% em 12 meses, ou seja, de agosto desse ano e agosto do ano passado, e somente a inflação de agosto deste ano foi de 12%, apesar desta alta da inflação, Massa está aí tentando uma possibilidade, claro, com o governo anunciando uma série de medidas, uma medida atrás da outra. Inclusive, o governo ampliou o chamado dólar soja. A Argentina tem em torno de 15 cotações diferentes do dólar. Hoje o dólar paralelo, chamado de blue, superou 800 pesos em um novo recorde. O real está em torno de 154, 155 pesos. Bom, e com esse dólar soja sendo ampliado, é mais uma medida do governo tentando captar aí votos, principalmente dos indecisos. Veja, Márcia Carmo e o meu querido Valteno e os nossos telespectadores,
A Argentina está entrando na lista de importadores de soja do Brasil. Tá junto com a China, Estados Unidos, ela aparece também como importadora. E esse dólar soja tem a ver, na sua visão, com uma tentativa de aproximar o agro argentino, que é muito hostil ao atual governo, por ser um governo de esquerda, e esse eleitorado do campo, das fazendas, dos fazendeiros, dos produtores, estão mais juntos com o Milei, ou você imagina que esse dólar seja uma forma de um sinal para agradar esse eleitorado? Essa é uma pergunta realmente decisiva nessa campanha, porque o Massa, que é o ministro da Economia e candidato do governo, ele tem diálogo, é curioso, ele é deste governo e ele dialoga com todos os setores da economia, inclusive o agro. Porém, as medidas do governo, e o Massa é o ministro da Economia, são vistas com muita antipatia pelo setor de agro da Argentina, agropecuário, agronegócio da Argentina, porque eles reclamam contra as chamadas retenções, que são, na verdade, na prática, impostos às exportações. Então, o produtor, diferente do Brasil, da Argentina e do Paraguai, por exemplo, o produtor argentino ele ganha muito menos com o seu trabalho no campo em função desses impostos e de um dólar diferenciado que existe aqui, como nós já comentamos. E Massa tenta mostrar no debate, isso ficou evidente, ele discursa como se ele não fosse do governo, como se ele for eleito, será um novo governo, incluindo pessoas de diferentes linhas políticas na sua gestão, caso ele seja eleito em 22 de outubro, no primeiro turno, ou no segundo turno, em novembro. Eu conversei com setores do... É difícil dizer, talvez no Brasil seja mais fácil dizer isso, ou mais prático, melhor dizendo, que o campo, o setor de campo, o setor agro tem um voto em tal candidato. Aqui não está claro isso. No outro dia eu estive na Bolsa de Comércio, que é do setor agroindustrial, mas também de diferentes setores empresariais, e o voto ali, o que eu percebia, tem 2 semanas isso, era na Patrícia Burit, a candidata do macrismo. Porém, conversando com produtores agropecuários de pequeno e médio porte, o voto deles era no Milei. Então, analistas dizem o quê? O voto em Milei, ele não tem um setor específico, ou seja, os jovens principalmente, porque Milei começou a ser conhecido principalmente no TikTok há 3 ou 4 anos, quando as pesquisas de opinião não estavam olhando para o TikTok, por isso ninguém previu aqui que Milei saiu na frente, saiu como favorito nas prévias. Então, é difícil dizer um voto fechado. O agro vota com tal candidato, o setor empresarial diversificado vota em tal. É difícil. O que sim a gente percebe é que é uma decepção enorme nos diferentes setores da sociedade argentina com o presidente Alberto Fernandes, porque hoje é um presidente praticamente ausente. A gente quase não ouve nem a voz de Alberto Fernandes, ele embarca na semana que vem para a China, mas ele, desde a pandemia, quando ele foi, enfim, fazia um discurso, não saiam de casa, não saiam de casa, e ele mesmo foi flagrado fazendo uma festinha na sua casa para o aniversário da sua esposa. Desde então, digamos que ele caiu na desgraça diante do eleitorado argentino, então ele termina muito apagado, e Massa tentando dizer que não é Alberto Fernandes, é diferente dele, e Milei tentando dizer que nenhum deles é interessante para a Argentina, apesar de também admitir que, como ele não tem apoio no Congresso Nacional, ele sabe, ele já disse, que deverá convidar setores do peronismo, que é do atual governo, setores do macrismo, porque ele sabe que sozinho seria muito difícil governar um país como a Argentina. Lembrando também que Milei conversa frequentemente com o ex-presidente Maurício Macri. Eu queria saber, Márcia, é impossível não fazer essa comparação de Milei com Bolsonaro e do Alberto Fernandes e seu candidato Massa com Lula e a equipe do governo atual. Inclusive, Massa esteve aqui no Brasil e eu queria saber se na campanha eleitoral de rádio e TV, se Lula e Bolsonaro têm participado apoiando os seus candidatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo
E esse vídeo circulou através das redes sociais de apoiadores de Milei, o ex-presidente Bolsonaro, declarando que tinha ficado, satisfeito com o resultado das prévias, realizadas no dia 13 de agosto, quando Milei, apareceu como favorito. Todas as pesquisas davam que Milei seria o terceiro, e o Milei, foi o primeiro nas prévias, bem apertado em relação a Massa e a Buric, mas ele foi o favorito e ele vem sendo apontado como favorito. Então, e Milei gosta de dizer publicamente que ele admira a política, implementada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também costuma dizer que é amigo, do filho do ex-presidente, ele é amigo do Eduardo Bolsonaro. No caso do presidente Lula, o Massa gosta de dizer também que é muito amigo do presidente Lula e, inclusive, esteve no Brasil várias vezes, acompanhado pelo embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, com o próprio Alberto Fernandes, mas os rostos do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro não apareceram ainda na campanha eleitoral. Aqui não tem um horário eleitoral como no Brasil, mas tem um horário como a gente vê, né, 8 da noite ou de manhã, mas tem sim os spots, né, os spots televisivos de campanha. E assim, é bem evidente que a Patrícia Burit tem o seu refrão, que é: "A Argentina é um país muito rico, mas os argentinos estão muito pobres". O Milei diz: "A Argentina, como está, nessa decadência permanente, não pode continuar, ou vai virar a maior favela, vija", como dizem aqui, vilha, né, da América Latina, frase de Milei. E Massa, por sua vez, diz que tem um discurso de união, porque o discurso de ódio não levará ninguém a nada. O problema de Massa é a inflação, que foi muito lembrada, várias vezes lembrada, no debate de domingo. No domingo que vem, vai ter o segundo e último debate antes da eleição do dia 22 de outubro. Márcia, o Milei parece ter um discurso bem popular. Ele é um populista, mais do que um cara da direita. Ele é um populista. Até no gestual dele, o cabelo, ele é uma figura, ele é um personagem, além de ser um candidato à presidência da República de um país em que sua elite é um pouco exigente, é um pouco, eu diria, mais conservadora. Então ele está representando o que neste momento? Um voto de protesto à situação que a Argentina vive, está tendo os votos da juventude, que vê nele uma identificação por ser um comunicador nato, pelo que ele vem da área de comunicação, um comentarista econômico, mas ele usou um instrumento novo, que é o TikTok, para, digamos, se tornar mais conhecido. O que leva o eleitorado argentino, que a gente sabe como é que se comporta, a apostar num candidato tão histriônico quanto Milei? Olha, é o que você disse, não é fácil governar a Argentina. Bom, não é fácil governar nenhum país, mas a Argentina, com uma estrutura sindical gigantesca, com movimentos sociais que fazem parte da cultura do país. Organizar protestos aqui é rápido, não é fácil governar a Argentina. O Brasil não é para principiantes e a Argentina também não. Milei, as pessoas que votam no Milei dizem que se decepcionaram com o Macri, que foi um presidente que fez a Argentina contrair o maior empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, o maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional. O país continua hoje pendurado nesta dívida. Então, existe uma decepção muito grande com o Macri, em quem votou em Macri, porque não queria mais a continuidade do peronismo clássico, digamos assim. Depois, uma decepção com Alberto Fernandes, com uma inflação que ninguém conseguiu resolver. Quando o Macri saiu, a inflação era em torno de 40% ao ano. Quando o Massa assumiu, em agosto do ano passado, a inflação era mais ou menos, se eu não me engano, gente, em torno de 60%, 70% ao ano. Hoje ela é 124% nos últimos 12 meses. O que a gente percebe é uma decepção das pessoas, uma espécie de voto castigo na classe política. No outro dia, eu fui a um churrasco, tinham pessoas
eh, pessoas mais ou menos da nossa idade, mas e algumas pessoas com seus filhos adolescentes ou, em torno de 20 anos, mais ou menos, pós-adolescente, eu acho, geração Z, eu acho que dizem hoje. E, era muito interessante, porque as pessoas da nossa idade, de algumas pessoas com quem conversei, dizendo: eu vou votar no Milei, não é do meu agrado, mas, de vez em quando é bom votar num loquito". Então abriu-se um debate ali naquele churrasco, que eu fui aqui em Buenos Aires, e outras pessoas disseram: "Como assim você vai votar num loquito? O que pode acontecer? Nada está claro ainda, é muito arriscado". Então os próprios argentinos estão debatendo o chamado índice de risco do que pode representar o Milei. Porém, o Milei tem uma frase que agrada aqui a diferentes setores: dolarização. Hoje, todo argentino que pode, isso também é cultural aqui, guarda o seu dinheirinho em dólar ou dinheirão, sempre que pode poupa em dólar, e ele tem prometido que vai dolarizar a economia. Como a expectativa em relação a isso está sendo altíssima, ele começou a dizer que vai precisar talvez de um mandato inteiro para dolarizar a economia. Também voltou a dizer ontem que pretende dinamitar o Banco Central da Argentina. São essas declarações, como dinamitar o Banco Central, que geram incertezas também entre empresários, inclusive empresários brasileiros com investimentos aqui, que quando falam de Milei falam o cabeludo, pode ser bom, mas também é um perigo. É um perigo. Então, é um voto castigo, é um voto decepção, e para algumas pessoas é um voto de esperança em relação a essa inflação altíssima e essa expectativa do dólar. O Milei é um marqueteiro nas suas caravanas, ele leva um dólar gigantesco nas suas caravanas, as pessoas gritam: quero dólar", e, além disso, ele também usa, usando o que a Ana Amélia disse, no seu perfil populista, ele realiza as caravanas com uma motosserra, dizendo que vai cortar o gasto público, e ele usa essa motosserra como um símbolo da sua campanha. O setor estatal aqui é muito grande, empregados públicos são vários aqui. Se ele chegar a ser eleito, não será fácil. Márcia Carmo, muito obrigado. Agradecemos a sua participação aqui. Debate à vista, o último antes do primeiro turno, eleição dia 22. Contamos com a sua presença aqui para poder fazer a análise, tá? Analista nota 10. Nota 10. Né? Obrigado. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Beijo grande.